sou a professora Meg, professora de inglês há 36 anos. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, um canal feito especialmente para você, teacher. E hoje nós vamos falar sobre objeções. Vamos lá, então? Bom, turma, um dos grandes problemas que é queixa de professores aí, né, nos grupos do Facebook, por onde eu passeio de vez em quando, é o seguinte. Eu falo com ele, explico tudo direitinho, mas na hora de fechar a aula, sempre acontece alguma coisa e ele acaba desistindo e não fecha as aulas comigo. O que será que acontece? Bom, às vezes nós precisamos estar atentos às objeções que o aluno faz durante o processo de compra. Bom, é muito estranho por quê? E às vezes para a gente não faz sentido por quê? Porque sim, ele quer comprar. Sim, ele precisa das aulas. Sim, você explica tudo para ele nos mínimos detalhes. Mas tem alguma coisa que impede o aluno de fechar o negócio. Então, hoje nós vamos trabalhar as principais objeções na compra das aulas de inglês. Claro que existem inúmeras e lá na minha mentoria, no meu programa de desenvolvimento Master Teacher Roadmap, eu trabalho todas elas com vocês. Mas nesse vídeo de hoje, nós vamos trabalhar as três principais. Não esquece, já deixa seu like, já se inscreve no nosso canal, que todas as vezes que eu postar um conteúdo como esse, o YouTube vai avisar você. E através do seu like, o YouTube vai me ajudar a distribuir esse conteúdo para outros teachers como você. Então, vamos lá. Gente, todas as vezes que nós falamos aí de objeções, a primeira delas vai ser a seguinte: não tenho tempo. Bom, essa objeção de não tenho tempo significa o seguinte, que ele está buscando alguma coisa que dê a ele uma certa flexibilidade. Então, o que você precisa ter ali na ponta do lápis? Primeira coisa, várias opções de horários para que ele consiga se encontrar dentro de algum deles. Na verdade, lá no meu roteiro de vendas, no vídeo roteiro de vendas, que eu deixei já para vocês aí, eu digo que quando eu faço o atendimento do aluno, a primeira vez, antes de falar preço, antes de chamar o aluno para conversar, eu já vou fazendo um mapa desse aluno. E uma das perguntas que eu faço é qual é a flexibilidade dele, porque quando a gente chega para conversar pessoalmente, eu já tenho mais ou menos uma indicação de horário para ele. Por quê? Dentro da flexibilidade que ele me deu. Porque às vezes, se a gente dá muita liberdade, muita flexibilidade, ele fica perdido. Então, embora a gente tenha que ter algumas cartas na manga, eu sempre tento direcionar o aluno para um horário conveniente para mim, dentro daquela disponibilidade que ele me deu. A segunda é oferecer as aulas online. Você oferece as aulas online para permitir que eles estudem de casa? Eu, por exemplo, hoje não trabalho mais com aulas presenciais, porque para mim não vale a pena. Então, alguns alunos pedem aula presencial. E aí, realmente, se você não está disposto a trabalhar no modelo de aula que o aluno prefere, não tem muito como fechar as aulas. Mas isso também é uma coisa que eu já pergunto lá no primeiro contato com ele. Que tipo de aula você quer? Porque se ele dizer para mim que é aula presencial, eu já nem levo o atendimento adiante. Bom, a duração das aulas. Tem aluno que não tem muito tempo. Então, hoje em dia, por exemplo, o que eu faço? Até mesmo para otimizar o meu tempo, né? E para dar para o aluno aquela sensação de que ele não está pagando demais. Eu faço aulas de 45 minutos, né? Então, são aulas intensas, com bastante conteúdo, mas 2 vezes por semana em 40 minutos. Você pode aí oferecer para ele 2 aulas de meia hora, ou 3 aulas de meia hora, ou 3 encontros de 20 minutos. Você tem que ter flexibilidade e identificar
qual é a real necessidade daquela pessoa. Bom, e também colocar aí um compromisso realista, né? Definir as expectativas claras e realistas sobre o tempo necessário para aprender inglês. Então, quando eu converso com o meu aluno, o que eu digo para ele? Olha, eu não uso mais material de livraria, eu uso meu próprio material didático. O meu material didático ele é preparado para cada lição, ela dura 2 aulas entre 45 e 60 minutos. E aí eu já mostro para ele o seguinte, que além das 2 aulas, ele vai ter um material extra que ele vai ter que estudar pelo menos mais 3 dias na semana, se ele quiser evoluir com velocidade no inglês. Então, a tarefa faz parte do curso. E aí eu também deixo muito claro para ele que, se ele não tiver tempo de realizar as tarefas em casa, aquelas tarefas deverão fazer parte da grade horária do curso. Então, elas não têm como não serem feitas. Ou ele faz em casa, no horário livre dele, pelo menos 3 dias da semana, mais meia hora de estudo, para que ele possa estudar inglês 5 dias da semana. Ou então nós vamos utilizar aquele material em sala de aula e isso vai aí alongar o período que ele vai precisar estudar para que ele possa progredir no inglês. A segunda objeção, não tenho dinheiro. Bom, na verdade, não é bem não tenho dinheiro, né? Às vezes ele diz para você assim, nossa, achei caro, porque o nosso vizinho ali está cobrando um pouco mais barato. Então, normalmente, né, o que eu faço? Eu sempre tenho alguns planos um pouco mais acessíveis. O que isso significa? Por exemplo, em vez dele fazer 2 vezes por semana, 1h30, eu ofereço 1 vez por semana, 1 hora. E digo, olha, o material é feito para self-study. Então, mesmo você fazendo 1 aula por semana, você vai ter material extra para você estudar mais dias em casa. Outra coisa que eu alio a essa questão do horário é que no período da manhã e da tarde eu cobro mais barato, o valor da hora-aula é 10% mais em conta do que no período nobre, no período noturno, que é onde a concorrência por aula é maior, né? Eu também faço parcelamento para os alunos sem juros, né? Para facilitar aí o pagamento. Também, no caso, o desconto para os alunos que se inscrevem em pacotes maiores. Normalmente, assim, tá, turma? Isso aqui são algumas ideias que eu estou dando para vocês, mas como é que eu trabalho? Quando o aluno fecha comigo o ano inteiro, eu cobro um valor. Quando o aluno vai fechar só um pacote de 10, 15, 20 aulas, o valor é um pouco mais caro, justamente porque eu sei que eu não vou poder contar com esse aluno. Então, você pode dizer para ele, olha, vamos fechar um pacote um pouco mais longo e eu te faço aí um desconto. Ou então, aulas em grupo, incentiva o teu aluno a trazer alguém para estudar com ele, né? Olha, você não tem um amigo que de repente tem interesse em fazer aula com você? É bacana, te motiva, vocês vão motivar um ao outro, e isso aí também pode acabar te dando um desconto, e ao invés de você pagar um preço individual, você pagar um valor de aula em grupo. Mas, turma, independente de qualquer coisa, sempre que a gente fala de não tenho dinheiro ou de tá caro, se a desculpa dele for está caro, você sempre vai perguntar para ele caro em relação a quê, tá? Só que para que você consiga fazer para ele essa pergunta, não adianta você trabalhar do mesmo jeito que o vizinho trabalha e que está cobrando ali mais barato do que você. Então, você sempre vai ter que ter um diferencial, alguma coisa que agregue valor ao seu serviço, ao serviço que você está prestando. Então, por exemplo, no meu caso, é o meu próprio material didático, que inclusive vai estar aí muito em breve disponível à venda para você que quer trabalhar um material didático bonito, com layout bacana, com assuntos atuais, com vocabulário
bastante utilizado no dia a dia, com uma sequência pedagógica, tá? Eu não tô vendendo pack de lição, tá? Não é lição em PowerPoint desconectada uma da outra. É um programa de desenvolvimento linguístico, desde o starter até o C1. São livros com 20 lições cada, com prova oral, com prova escrita no meio do livro, no final do livro, para que você possa fazer o desenvolvimento linguístico do seu aluno. Então, esse material vai estar sendo aí lançado até outubro, né? Nós estamos agora em agosto de 2024. Vou fazer o lançamento desse material em outubro, então já vou deixar aqui embaixo na apresentação ali, na descrição do vídeo, um form, tá? Para quem tiver interesse em conhecer o programa, conhecer aí o material, vai custar menos de uma pizza por mês, tá bom, turma? Para vocês se organizarem, para vocês crescerem no seu negócio como aula particular, para vocês não perderem mais tempo se preocupando com material didático, o que eu vou preparar, que sequência que é, como é que eu vou fazer, tá? Então, eu vou deixar o link ali. Então, tudo isso que eu ofereço para o aluno, o meu próprio material didático, eu tenho aulas gravadas de gramática, que às vezes ele fica com dúvida, eu mando essa aula para ele. Tenho séries de exercícios extras que eu também mando para ele fazer. Então, tudo isso é um diferencial e que acrescenta valor. Então, quando o aluno ele vê valor naquilo que você está oferecendo para ele fala assim, nossa, mas eu tô pagando, ela tá cobrando isso, mas pelo que ela me entrega, vale até mais. Então, você precisa fazer com que ele enxergue valor naquilo que você está oferecendo para ele. Então, como contornar aí, né, essa questão do pagamento? Ofereça planos de pagamento acessíveis e parcelados. Então, por exemplo, uma aula individual, uma vez por semana, manhã ou tarde, você pode cobrar 240. À noite, 300, já é um bom desconto. Então, fala para ele, você não quer fazer na hora do almoço? Olha, vamos fazer 2 dias da semana, meia hora na sua hora de almoço. Então, já é uma solução. Ele vai pagar R$ 240 por uma hora de aula na semana, faz meia hora antes do almoço e meia hora no outro dia antes do almoço. Ou então, um pouco antes, olha, chega na fábrica meia hora mais cedo, vamos fazer cedinho, né? Ou então acha um amigo aí para fazer aula com você. Então, turma, você tem que ser criativo e você tem que ter flexibilidade para receber e acolher esse aluno e aí trabalhar com as objeções dele dessa questão de que é caro, ou de que não consigo, ou coisas do tipo. A terceira objeção é não sei se vou me comprometer, né? Então é o que eu falo para eles sempre quando eu converso com eles você tem sim que se comprometer, porque o seu comprometimento, a tua dedicação é 80% do trabalho, 20% sou eu, 80% é você, de não desmarcar a aula, de vir para a aula preparado, com as tarefas feitas, com as suas dúvidas anotadas, de cumprir todo o programa de aula que eu faço para você. Então, a gente vai fazer as aulas em sala, você tem que fazer as atividades do material, que são atividades de drilling, são atividades de memorização, atividades de pronúncia, para que o conteúdo visto em sala seja reforçado e seja memorizado. Então, o que você pode fazer? Oferece para ele uma aula experimental para que ele experimente o método de ensino. Mas aí, eu normalmente não faço aula experimental, tá? Mas eu já tenho argumento suficiente para convencer o aluno a fazer aula comigo. Agora, você também tem que ter uma aula experimental bacana. Não adianta você ficar caçando um monte de coisa aleatória na internet, porque às vezes você pode até pensar, nossa, eu preparo aulas super legais. Eu trabalho com ela, eu trabalho com não sei o que da internet e tal. Mas o aluno, ele não quer isso. Ele não quer diversão. Claro, ele quer uma aula descontraída, ele quer uma aula bacana, mas ele não quer esse tipo de coisa. Ele quer aprender, ele quer estudar, ele não quer ficar aprendendo chunks lá do Friends, entende? Ele precisa se comunicar num ambiente de trabalho.
né? Então, é muito importante que ele seja autônomo na língua. Essa coisa de você ficar ensinando só frase pronta para ele, não funciona, tá? Então, monta uma aula experimental matadora. O meu material didático, ele consegue te dar essa possibilidade. Vale a pena conhecer. Período de experimentação. Permita que o aluno experimente as aulas por um período de tempo determinado. Então, você fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacote inicial de 10 aulas. Você me paga aí essas 10 aulas, ou 8 aulas, você cobra um mês adiantado dele, né? E aí depois você fecha o pacote com ele, dividido até dezembro. Então, por exemplo, você fala assim para ele, ó, fulano, vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui no dia 12 de agosto, tá? Você quer começar a semana que vem? Eu vou te dar 2 semanas de aula experimental. Você vai me pagar 4 aulas. Se você gostar da metodologia, em setembro a gente renova o pacote e aí você fecha um pacote com ele até setembro, se você sentir que ele está ali meio na dúvida. Ofereça uma garantia de satisfação para que o aluno possa cancelar a inscrição se não estiver satisfeito. Gente, eu acho que assim, uma das coisas que mais me ajuda a manter os meus alunos e que mais me ajuda a fechar aulas é quando eu digo para o cara assim, olha, eu não faço contrato. Eu não faço contrato, eu não vou amarrar você comigo. E, cara, quando eu falo isso para ele, ele vem todo desarmado para mim. Porque eu falo, olha, nós vamos fazer um pacote de horas. Vamos pegar 50 horas, você vai pagar, sei lá, R$ 1.000 pelas 50 horas, dividido em 5 parcelas de 200. Se você não gostar, se acontecer algum imprevisto, se você perder o emprego, ficar doente ou precisar parar, eu somo as aulas que a gente fez, a gente vê o quanto você pagou, o que tiver passado você fica de bônus, faz até, se tiver 2, 3 aulas pagas a mais, você faz 2, 3 aulas, mas eu não devolvo a diferença. Agora, se você tiver feito mais do que pagou, você me paga a diferença e a gente encerra por aqui. Não vou te cobrar multa, não vou te amarrar, porque, gente, as pessoas hoje elas têm pavor disso. E você vai fazer um contrato que depois, se ele der os canos em você, o que você vai gastar com o advogado para executar ele na justiça é mais caro do que a mensalidade de R$ 300 que ele deixou de te pagar. Entende? Então, o que eu falo para os alunos no meu regulamento? Eu entrego um regulamento para eles, deixo bem claro como eu trabalho e falo, olha, o vencimento é dia 5. Se até o dia 15, não, até se em 15 dias você não tiver me pago a parcela daquele mês, as aulas são suspensas. E pronto. Então é deixar claro para ele como é que a banda toca, como que as coisas funcionam. Mas eu não faço contrato. Então quando você fala para ele assim, olha, eu não faço contrato, você fica tranquilo. Nós vamos ter uma relação por amor, nós não vamos ter uma relação por imposição. Você já quebra essa objeção, tá? E comunicação aberta. Mantenha uma comunicação aberta com o aluno para tirar suas dúvidas e oferecer suporte. Então, assim, esteja acessível. Claro, não é o aluno estar o tempo inteiro ali te chamando no WhatsApp e te perturbando. Mas diga para ele, olha, sempre que você tiver uma dúvida, quando você estiver fazendo a tarefa, se você precisar perguntar alguma coisa, dentro do horário comercial, você pode me deixar ali a sua pergunta. Às vezes pode ser que eu demore um pouquinho para responder, porque pode ser que eu esteja em aula, mas assim que eu puder, assim que eu desocupar, eu respondo você. Então, esse tipo de coisa, né, de você se comprometer com ele, de você dizer que você vai estar com ele, é muito legal e ajuda muito você aí a quebrar essa objeção. Então, entender e superar as principais objeções é crucial para que você possa oferecer para o seu aluno um trabalho, um serviço de qualidade, né? E garantir que ele se sinta confortável em fechar aquele plano de aulas com você, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo. Não se esquece, já deixa ali o seu like, se inscreve no canal,
que assim que eu tiver mais vídeos como esse, o YouTube avisa você. Um abraço!